Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, continuando nosso ano bíblico, o Desejar de Todas as Nações, capítulo 19, junto ao Poço de Jacó. Lembrando, nós estamos vendo aqui um resumo do meu resumo. Eu convido os irmãos a lerem o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. O link está na descrição aqui do vídeo. Lá você pode ler o capítulo completo ou ouvir o audiobook. Essa história que nós vamos ver hoje é baseada no encontro com a mulher samaritana no poço. Então algumas coisas aqui para que facilite os irmãos a entenderem. Toda a história é baseada no encontro com a mulher samaritana no poço. Então vamos lá a leitura. Comprando comida, os discípulos estavam agindo em harmonia com os costumes da nação. Além disso, não iam, entretanto, pedir um favor de um samaritano ou buscar por qualquer maneira beneficiá-lo. Não entravam nas cogitações nem mesmo dos discípulos de Cristo. Aqui é importante isso. O porquê que isso aqui está falando? Porque judeus e samaritanos eles tinham uma rixa, eles não se falavam, eles não se gostavam. Um não pedia favor para o outro e um não queria ajudar o outro. E mesmo os discípulos de Cristo, eles tinham esses costumes dos judeus enraizados dentro de si. Eles não queriam se aproximar de samaritanos, eles não queriam ter relações com samaritanos. Por isso, eles buscavam se afastar de qualquer forma. Mas numa eventual necessidade em que eles estavam indo comprar, ou seja, eles estavam negociando com o samaritano, isso era permitido. No Oriente, a água era chamada o dom de Deus. Dar de beber a um sedento viajante era considerado tão sagrado dever que os árabes do deserto se desviariam do caminho a fim de o cumprir. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de oferecer um obséquio a Jesus, ou seja, a mulher foi até o poço, viu que Jesus estava ali, sedento, cansado, um viajante, ela tirou a água do poço, mas o ódio que existia entre as nações, os judeus e os samaritanos, impedia ela de oferecer água, mesmo sendo considerada como um dom de Deus dar de beber a um viajante. O Salvador, porém, buscava a chave para esse coração, e com o tato nascido no amor divino, pediu, não ofereceu um favor. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. A confiança, no entanto, desperta confiança. O reino do céu chegou a essa desprezada pessoa pedindo um serviço de suas mãos. Muitas vezes eu e vocês temos que saber o tato para lidar com diferentes pessoas. Cada pessoa tem uma forma de alcançarmos o coração dela para o Evangelho. E nesse caso aqui, Jesus pediu um favor. Um favor era a chave para abrir uma conversa, para abrir um diálogo e para alcançar o coração dela. Muitas vezes eu e você mesmo não precisamos, devemos pedir um favor. Muitas vezes eu e você devemos nos colocar à disposição de pessoas para que possamos levar o Evangelho a essa pessoa. Devemos ter tato, devemos ter conhecimento, devemos agir como Cristo agia em todas as situações para alcançar pessoas. Devemos conhecer as barreiras que nos afastam daquela pessoa e quebrar essas barreiras. Olhando atrás aos pais e ao futuro, a vinda do Messias, ao passo que a esperança desses antepassados, o próprio Messias estava ao seu lado e ela não reconhecia. Ou seja, agora a mulher samaritana estava olhando para o passado da nação dela e para o futuro, e ela entendia e ela sabia que estavam esperando o Messias, estava na frente de Jesus, mas não conhecia ele. Quantas pessoas sedentas se acham hoje junto à fonte viva e olham todavia à distância em busca das fontes da vida? Muitas vezes eu e você estamos ao lado de Cristo, mas estamos olhando ao nosso redor, ao longe, buscando a Cristo quando Ele está ao nosso lado e nós não enxergamos. Devemos ter essa sensibilidade também. E só conseguiremos discernir isso buscando na palavra, estudando a Bíblia, comunhão, oração. Só assim poderemos ter um encontro com Cristo, mesmo que Ele esteja ao nosso lado e nós achando que Ele está muito distante. Jesus não queria dar a ideia
de que um único gole de água da vida bastasse ao que o recebe. Ou seja, Jesus não queria falar para ela, Jesus ofereceu para ela a água da vida. E ele não queria dar a ideia que ela ia tomar um gole da água da vida e acabar, matar a sede e nunca mais ia precisar. O que experimenta o amor de Cristo anelará continuamente mais, mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, honras e prazeres do mundo não o atraem. O contínuo grito de sua alma é: mais de ti. Quanto mais buscamos a Cristo, quanto mais temos um relacionamento com Cristo, quanto mais conhecemos de Cristo, quanto mais entendemos ou chegamos próximo a entender um pouquinho mais, ou nunca iremos entender a plenitude do amor de Deus, mas um pouquinho que nós entendemos, nós queremos mais de ti, mais de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais queremos ter um relacionamento, mais queremos estar envolvidos com Cristo. Jesus mudou então abruptamente a conversa. Antes que esta pessoa pudesse receber o dom que ele ansiava conceder-lhe, seria preciso que fosse levado a reconhecer seu pecado e seu Salvador. 2 pontos importantes para nós também. Cristo está ao nosso lado, Cristo nos quer dar da água da vida, quer nos dar o seu amor, e nós queremos, quando mais estamos próximos a Cristo, mais nós queremos isso. Mas para que recebamos esse dom, precisamos ter 2 coisas aqui importantes em nossa vida: reconhecer o nosso pecado e reconhecer o nosso Salvador. Só assim poderemos ter mais de Cristo, poderemos estar mais próximo a Cristo. Reconhecer o nosso pecado, reconhecer o Salvador e entender que sem Ele nós não conseguiremos vencer o nosso pecado, não conseguiremos nos afastar do nosso pecado. Era o seu desejo erguer os pensamentos de sua ouvinte acima das questões de formas, cerimônias e controvérsias. A mulher samaritana perguntou onde que era o lugar certo de adorar, se era em Jerusalém ou se era em Gerezim, no templo dos judeus ou no templo dos samaritanos. E Jesus agora leva ela a um passo além. Não é aonde adorar, mas como adorar, a forma verdadeira de orar. Nós não devemos ter o pensamento na nossa igreja. Muitas pessoas nessa pandemia se afastaram da igreja porque não tinham lugar de culto, não podiam ir lá no templo fazer o seu culto. Quantas pessoas, principalmente os recém-batizados, não conseguiam manter a comunhão com Deus porque não estavam no templo. A nossa forma de adoração deve estar além da igreja, além do pastor. Não é a igreja, não é o pastor, é o meu relacionamento com Deus. É aquela lição que nós aprendemos com Nicodemos. É o nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu aprendo a adorar em espírito e em verdade. E não importa agora o local que eu esteja, estarei adorando ao Senhor. É importante a igreja? Claro que é importante. É importante congregar com os irmãos? Claro que é importante. Mas não é isso que me dá o verdadeiro culto a Deus. Não é o ir à igreja, não é bater o cartão ou o ponto, não é a minha rotina, não é as tradições. É o verdadeiro nascimento, o nascer da água e do Espírito. Isso me leva à verdadeira adoração. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com Deus. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente é necessário nascermos do Espírito, do Divino Espírito. Nascer do Espírito. O batismo no Espírito Santo é isso que me leva à verdadeira adoração, à verdadeira comunhão. Muito mais do que ir à igreja, muito mais do que a religião, muito mais do que guardar mandamentos, é nascer do Espírito. O verdadeiro significado do novo nascimento, nascer do Espírito, o verdadeiro significado de prestar um culto agradável a Deus. Comunicar-nos-á a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Este é o verdadeiro culto. É fruto da operação do Espírito Santo. Quando eu me coloco aos pés de Cristo, buscando toda a reverência, adoração, obediência, isso não é uma obra que eu faço, é uma obra do Espírito Santo trabalhando em minha vida. E este é o verdadeiro culto. Enquanto a mulher falava com Jesus, foi impressionada por suas palavras. Nunca ouvira esses
sentimentos expressos por parte dos sacerdotes do seu povo ou dos judeus, ao serem expostos sua vida passada a tornar-se consciosa sua grande necessidade. Esses ensinamentos de um novo nascimento, de fato, adoração em espírito e em verdade, uma comunhão com Deus contínua, diária, no meu lar, não importa onde eu for. Isso, normalmente, não é ensinado nas igrejas e mesmo na nossa. Muitas vezes isso é negligenciado. Muitas vezes é mais importante você estar na igreja, você devolvendo o dízimo, você fazendo isso, você fazendo aquilo. E muitas vezes a verdadeira religião, o novo nascimento, é ignorado. Quantos sermões de autoajuda não estão sendo pregados em nossos púlpitos? Quantos sermões lembrando o quão importante é você devolver o seu dízimo, a sua oferta? Quantos sermões lembrando o quão importante é a sua roupa? Que nem são tantos assim, porque as pessoas não gostam muito de falar disso. Mas os sermões são muito mais focados em obras, em formas, em conteúdos. Às vezes sermões vazios, pessoas que não têm experiência nenhuma falando de coisas que elas não conhecem. Enquanto o verdadeiro propósito dos nossos púlpitos de levarmos a verdadeira adoração, que é isso que vai nos abrir as portas quando eu nasço de novo, eu nasço do Espírito, quando eu entrego a minha vida a Deus, com esse novo, através desse novo nascimento, eu abro as portas para que todas as outras coisas possam ser feitas em minha vida. Eu posso fazer uma reforma de vestuário, eu posso fazer uma reforma de saúde, mudar minha alimentação por completo, eu posso pensar em vida no campo, eu posso sim pensar em outras coisas, mas quando eu nasço de novo, se eu não nascer de novo, são obras vãs e não servem de nada. Ministrar a uma alma faminta e sedenta da verdade era-lhes mais grato que comer ou beber. Consistia um conforto, um refrigério para ele. A beneficência era a vida de sua alma. Aqui era Cristo. Quando os discípulos foram sair para comprar comida, para comprar o que beber, era justamente porque Jesus e eles estavam com muita fome, estavam com muita sede, tinham vindo de uma viagem longa, desgastante, e agora chega até ele com comida e ele fala que, ele dá um tempo, fala que não, porque o que consistia o verdadeiro conforto dele, o descanso dele, o refrigério para ele, era levar a mensagem a outras pessoas. Era mais importante levar o Evangelho, levar a salvação a outras pessoas para Cristo, do que comer e beber. O Salvador continua ainda a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu a água da vida à mulher de Samaria. Os que se acham seus seguidores podem desprezar e evitar os excluídos da sociedade. E quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes não vai uma pessoa muito menos favorecida do que nós na igreja, às vezes um morador de rua, às vezes ele está sim fedido, está em condições precárias, e muitas vezes entra e sai e ninguém nem fala um bom dia. Às vezes a recepção, quando tem na igreja, fala. Eu já fui em igrejas, mesmo sendo adventista, entrei e saí e ninguém falou. Principalmente quanto maior a igreja, mais isso acontece. Já fui na igreja central de várias cidades e às vezes só tive só um feliz sábado do secretário da igreja e nada mais. Inclusive já fui num culto JA, em uma igreja central, quando estava de viagem. Participei do culto JA. Teve um comes e bebes no final do culto JA e ninguém falou comigo, além da secretária da igreja. Circunstância alguma de nascimento ou nacionalidade, porém, nenhuma condição de vida pode desviar seu amor dos filhos dos homens. Nenhuma condição, nada, pode desviar o amor de Deus das pessoas, de ninguém, não importa a condição. E eu e você não devemos excluir pessoas, não importa a condição. Devemos ser pessoas sempre com o coração aberto e dispostas a falar, aproveitando sempre a oportunidade, ainda mais quando uma pessoa vai à igreja, a pessoa está se predispondo a ouvir alguma coisa,
está com o coração aberto a isso. E se nós rejeitamos, é um dos piores lugares para se rejeitar e deixar de falar com alguém. O obreiro de Cristo não deve julgar que não pode falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que faz a um maior auditório. E aqui está um ponto que, ao ler isso, eu me vi nessa situação em algumas vezes. Já fui líder JA, diretor do Ministério JA, e muitas vezes você prepara JA e vai uma ou duas pessoas, e aí você desanima e não fala com a mesma motivação. Muitas vezes você tem poucas pessoas para falar, uma pessoa para falar, e a entonação e a forma como que você leva essa mensagem não é a mesma forma que você faria se tivesse uma grande multidão fazendo. E nós temos que aprender com Cristo, como obreiros de Cristo, que não devemos diferenciar se é uma, se é duas, se é 10, se é 1 milhão. Se tem alguém para ouvir de Cristo, essa pessoa deve ouvir com o mesmo fervor. Não importa o lugar, não importa a quantidade, a mensagem deve ser pregada sempre da mesma maneira. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos. Estes nada viram em Samaria indicativo de um campo promissor. E muitas vezes eu e você vemos ou fazemos isso dentro da igreja. Quantas vezes você não já distribuiu livros missionários? Já ouviu? Aqui nessa rua nós já distribuímos, não teve nada, não vamos distribuir de novo. Muitas vezes, através do trabalho que é importante de levar os livros missionários, que deveriam ser sempre o grande conflito, vou ficar sempre batendo nessa tecla quando é possível. Quando nós vamos levar um livro, em vez de insistirmos, em vez de acreditarmos que a mensagem deve ser pregada ali, que devemos ver ali com os olhos de Cristo quantas pessoas estão sedentas ali pela palavra, assim como a mulher samaritana estava sedenta. Muitos hoje estão sedentos, muitos hoje estão ao lado de Cristo, não conseguem ouvir, e nós podemos abrir os olhos dessas pessoas. Então, eu e você sempre devemos não olhar com descrença. Esse campo aqui já está batido, esse campo aqui não dá frutos. Devemos olhar sempre com olhos de que ali há frutos para serem colhidos. Para Cristo, devemos sempre ter o mesmo espírito missionário, acreditando que a mensagem deve ser pregada, não importa o lugar. Não devemos ter olhos que menosprezem os locais que estão próximos a nós. Para a gente encerrar o último texto, lembrando, isso é um resumo do meu resumo. Eu teria muitas coisas mais para falar, mas a gente já está chegando aqui a 17, 18 minutos. Então, nós vamos estar encerrando com esse último texto. Esta mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que beber da água da vida, faz-se fonte da vida. Se eu e você não somos missionários, se eu e você não levamos a palavra, nós não nascemos no reino de Deus. Se eu não sou a água da vida, se eu não sou fonte a jorrar a água da vida, eu não nasci no reino de Deus. Eu e você devemos buscar e nascer novamente. Eu e você devemos ter a consciência de que se eu sou de fato um cristão nascido no reino de Deus, eu sou um missionário, eu devo levar a mensagem. A mulher samaritana é um exemplo disso. Assim que ela recebeu a mensagem, que ela compreendeu, e quando Jesus se revelou para ela dizendo que era o Messias, e ela viu através das evidências, dos estudos, ela estuda. Inclusive é um texto que eu não coloquei aqui que é importante. Não, está aqui o texto e eu pulei. Essa mulher, vou ler esse texto porque é importante. Essa mulher encontrava-se em disposição de espírito capaz de apreciar, estava pronta para receber a mais excelente revelação, pois interessava-se nas Escrituras, e o Espírito Santo lhe estivera preparando a mente para a recepção de maior luz. Ela estudara a promessa do Antigo Testamento, ela estudava a Bíblia, ela buscava o Senhor, ela estava buscando compreender as revelações de Deus, então ela tinha comunhão
Ela não ficava simplesmente sentada no sofá ou deitada numa cama, esperando que as bênçãos de Deus viessem até ela. Ela ia através da palavra, colocar ensinos da palavra em sua vida. Mesmo com os pecados dela, que ela tentara ocultar, ela estudava, ela buscava. E eu e você devemos buscar e estudar, para quando recebermos a mensagem, estarmos prontos para receber, para nossas vidas serem transformadas, para de fato termos um novo nascimento, um batismo do Espírito Santo que deve ser diário e nascermos no reino de Deus como missionários, porque só assim de fato nascemos no reino de Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido aqui. Esse é apenas um resumo do meu resumo. Leiam o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Se tem algum outro trecho que o irmão queira comentar, deixa nos comentários para a gente crescer e estudar e aprender juntos. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou estar respondendo a cada um. E os pedidos de oração também nos comentários, que eu vou estar lendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude e que possamos colocar essas palavras em práticas em nossa vida, Senhor amado. Que possamos sermos verdadeiros missionários no Teu reino, que não coloquemos barreiras que nos separem de levar o Evangelho, que não diferenciamos ou excluímos pessoas, Senhor. Que possamos olhar a todos com os olhos de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.